bomba de sódio e potássio gasta energia, como qualquer outro evento na nossa célula que precise de energia. Energia, ó, significa molécula de ATP. ATP. Como é que é a ideia do ATP, galera? A ideia do ATP é a seguinte, tá? O ATP, quando ele é quebrado, ele libera um fosfato energético. Tem várias maneiras da célula aproveitar esse tipo de situação. A reação de quebra do ATP é uma reação extremamente exergônica ou exotérmica, como vocês queiram chamar na química aí, tá? Ela vai liberar energia. Então a ideia é você usar alguma coisa que não é espontânea e acoplar essa alguma coisa que não é espontânea com a quebra do ATP. Então, se eu tenho alguma coisa que não é espontânea, que sozinha dificilmente ela aconteceria, tipo uma proteína ficar virando e bombeando contra o fluxo, tá? Se eu tenho alguma coisa não espontânea, eu vou acoplar isso ao gasto de ATP. Isso vai ser variável, galera. Como que é isso para contração muscular? É de um jeito. Como que é isso para o impulso nervoso? É de outro. Mas a molécula é a mesma, é o ATP. Como que é para o transporte ativo? Para o transporte ativo, a ideia é a seguinte, galera. A proteína, ela tem 3 sítios de interação com o sódio. 3 sítios de interação com o sódio. Aí ela tá virada para dentro da célula, tá? Com 3 sítios de afinidade para o sódio. Aí ela pega 1, 2, 3 sódios. Aí o que eu faço? Eu taco um fosfato nessa proteína. Que é o fosfato que veio da quebra de quem? Do ATP. Quebrou o ATP, tacou um fosfatinho nessa proteína. Quando você tá com fosfato nela, ela fica instável. E ela muda de conformação, ela vira, tá? Joga os 3 sódios para fora e agora ela não quer mais 3 sódios, agora ela quer 2 potássios. Ela mudou de conformação. E ela pega os 2 potássios e fica lá. Aí você vai lá e tira o fosfato da proteína. Quando você tira o fosfato da proteína, ela volta à sua conformação original. Só que a sua conformação original, ela tá virado para dentro e querer sódio. Aí ela vira para dentro, cospe o potássio e vai querer o sódio de novo. Aí você faz o seguinte, fosfata de novo. Taca um fosfatinho, vira, tá? Tira o fosfatinho. Taca o fosfatinho, tira o fosfatinho. Pronto. E cada vez que você taca o fosfatinho, você está gastando ATP. Fecha parêntese, fecha o momento acadêmico. Galera, explicamos uma coisa, tá? Que se for cobrado, vai ser cobrado numa questão bem específica. O grande lance é você saber que gasta energia. Bom, última coisinha da bomba de sódio e potássio. Olha a seguinte situação, ó. Imagina a membrana de uma célula muito importante no meu organismo, tá? Que é uma célula que tem essa membrana aí nesse formato de fio, tá? Uma membrana longa. E aí, conforme eu vou jogando 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, galera, vai acontecendo o seguinte, né? Eu vou ficando com cargas positivas do lado de fora e carga, não vou dizer negativa, mas menos positiva do lado de dentro. Eu criei aqui, galera, tá? Um potencial de membrana. Imagina se eu resolver ali naquele extremo da membrana abrir um canal de sódio e permitir a entrada total do sódio. Entra sódio. Eu vou inverter as cargas. Na hora que eu inverto aquelas cargas ali, uma membrana que estava polarizada ficou despolarizada. Ali eu criei uma DDP, uma diferença de potencial. Queridos, aonde você tem diferença, você tem fluxo. Olha que legal isso aí, hein? Tem diferença de concentração? Fluxo de moléculas. Tem diferença de potencial? Fluxo de elétrons. É uma corrente, você vai ter corrente ali. Ah, professor, então quer dizer que tem uma célula no meu organismo que tem um fio, né? Essa célula tem um fio e ela cria uma corrente, ela cria um impulso de natureza elétrica. Você sabe do que eu estou falando, você sabe de qual célula que eu estou falando. Olha que legal, pá, é o neurônio. Que fera. E eu não quero que você decore isso. Não é nessa aula, a gente não vai falar de impulso nervoso hoje. Mas olha só, a bomba de sódio e potássio, ela é importante? Não, ela é essencial para o impulso nervoso. Essencial para o impulso nervoso. Se a bomba de sódio e potássio não funciona no neurônio, não tem impulso nervoso. Então, caraca, que massa isso, hein? A bomba de sódio e potássio, então, ela é essencial para o funcionamento de todo o nosso sistema nervoso. Como, em detalhes, a gente vê em outra aula. A aula de sistema nervoso. Beleza? Tranquilo? Vamos falar do último tipo de transporte, desculpa, só para fechar. Bem light, bem legal. Bom, o último tipo de transporte é chamado de transporte em massa. Ó, transporte em massa. Eu quero essa coisa grande aqui agora. Ó, vindo aqui para cima de mim. É um transporte em massa. Ah, imagina a seguinte situação. Eu sou uma célula e aí aparece essa bactéria zona aqui, ó. Caraca! Tá? E eu tenho que colocar essa bactéria para dentro da célula para arrebentar com ela, ó. Destruir a bactéria, tá? Tenho que digeri-la. Bom, vai acontecer o seguinte, para eu fazer isso, né? Foi mal, para eu conseguir fazer isso,
Não basta abrir uma porta para essa bactéria. Não adianta, né, uma proteína lá de membrana, a bactéria vai se difundir. Nunca, é muito grande. Eu vou ter que emitir projeções na membrana plasmática. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Ó, projeções na membrana plasmática. E eu vou abraçando, vou abraçando, vou abraçando, vou abraçando essa bactéria. E aí eu englobei a bactéria. Coloquei dentro da célula. Bom, galera, é um fenômeno que envolve modificações da estrutura da membrana plasmática. E é um fenômeno que eu estou colocando algo grande para dentro da célula. Um transporte em massa. Então vamos dar um nomezinho. Endocitose. Olha que fácil, endo para dentro, citocélula, ose para processo. É uma endocitose. É um processo que eu estou colocando alguma coisa grande para dentro do citoplasma. Excelente, não tem problema. O grande lance da endocitose é os alunos que ficam tentando classificar a endocitose, tá? Como transporte passivo ou ativo. No fucking shit, não é nem ativo nem passivo. Tá? É um transporte em massa. Não faz sentido eu ficar te perguntando no fluxo natural de bactérias. As bactérias estão entrando? Como é que é a correnteza de bactérias? São enormes. Não tem como, tá? Então pensa comigo o seguinte, não é nem ativo nem passivo, é o terceiro tipo de transporte. E eu vou subclassificar em dois. Pou, tá? Fago significa comer, pino significa beber, didática de quarta série, a célula comendo e a célula bebendo. Não, aí não, né? Fagocitose vai acontecer, ó, olha a figura. Quando a célula emite projeções da membrana plasmática, que a gente chama de falsos pés. Não é, aqui eu tô com o braço, né? Mas ok. Falsos pés pseudópodes. E aí é uma evaginação de membrana, tá? Pseudópodes. Englobando partículas sólidas. Já a pinocitose é quando você sofre uma invaginação de membrana e absorve partículas líquidas. Ok? Eu não acho tão importante assim você ficar diferenciando como fagocitose e pinocitose. Eu acho mais importante você saber que é uma endocitose. Beleza. Assim como você tem uma endocitose, você vai ter também uma exocitose. Fácil. Exocitose é o contrário, é botar para fora, tá? É colocar a substância para fora da célula. Legal? Visualiza comigo, ó. Eu tenho uma celulinha aqui, eu produzo aqui uma bolsinha com alguma coisa que eu quero botar para fora da célula, direciono para a membrana, as membranas se fundem. Quando funde a membrana plasmática, eu coloco a substância para fora da célula. Agora também tem dois nomes. Faça a pergunta para si mesmo. O que a célula está colocando para fora? Opção A, é o lixo, é porcaria. É algo que ela digeriu e não quer mais. Digeriu o resto do produto, não quer excreção. É uma excreção? O nome do fenômeno é plasmocitose. Plasmocitose é um tipo de excreção da célula. Tá? Os livros chamam de defecação celular. Haja didática, né? Você imaginar a célula lá fazendo, né, fucking shit. Não. Defecação celular. É um tipo de excreção. Legal, tá? Agora, o outro tipo é muito importante, tá? Exemplo, quando a célula produz alguma coisa, células, por exemplo, no nosso corpo, chamadas de células glandulares. Quando elas produzem uma substância importante que tem que atuar fora da célula. E elas estão produzindo essa substância e elas estão colocando para fora da célula. E é das duas uma. Ou isso fica dentro do seu corpo, ou fica dentro de uma cavidade, né? Sai do tecido. Então, ou eu jogo para dentro do tecido ou fora do tecido. Tá? Você meio que está pensando, está lembrando o que significa isso aí. Por exemplo, saliva. Saliva é uma substância importante que foi produzida por células da glândula salivar. Tá? Por exemplo, o hormônio insulina. É uma proteína importante que foi produzido aí por células do pâncreas, a célula beta. Ok, tá? Você pensar em suor, produzindo aí pelas glândulas sudoríparas, regulação térmica, e aí vai. Se a substância for importante, você vai chamar de, vem comigo aqui, ó, o segredo, secreção. Caraca, isso é muito cobrado. Secreção. Se você considerar a substância importante, é uma secreção. Legal? Então, secreção, que nem eu aqui agora, ó, que eu estou fritando nesse estúdio, estou fritando, isso aqui é uma aula prática de desnaturação enzimática. Não consigo nem mais pensar aqui, ó. I'm frying aqui, tá? É a secreção, é o suor, tá aqui, tá vendo? Bem perto aqui, ó, é o suor, tá? É importante para o organismo. Então, se a substância for importante, você vai chamar de secreção. Ok, queridos? Excelente, fechamos. Olha, vai lá para os exercícios.